Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar seguimento na série de rotores eólicos e nesse capítulo vamos abordar o conceito da energia do papagaio, ou da pipa ou ainda da asa delta, que seria o conceito de gerar energia em altitude ao soltar papagaio em outras regiões soltar pipa. A primeira menção histórica de soltar papagaios como objetos voadores vem da obra chinesa Arte da Guerra, de Sun Tzu, do século V a.C. No entanto, descobertas mais recentes na Indonésia indicam que as pipas podem ser muito mais antigas. As pipas inicialmente consistem principalmente em varas de bambu e seda cara. Somente depois que o papel é desenvolvido é que a tecnologia se espalha. As implementações técnicas são inicialmente quase exclusivamente militares. Na Coreia, as batalhas medievais são coordenadas com pipas de sinalização e, no Japão antigo, as pipas são usadas para a guerra psicológica, anexando-lhes dispositivos geradores de ruído e posicionando as pipas acima das tropas inimigas à noite. Eles então acreditaram que estavam sendo atacados por espíritos malignos. Disse também que há registros de papagaios enormes que poderiam carregar até mesmo um único arqueiro. Leonardo da Vinci sugere uma pipa para atravessar rios, puxar veículos, e até para dissipar a energia dos raios. Na Europa, os romanos usam birutas com decorações coloridas para celebrar festivais folclóricos ou vitórias militares. As verdadeiras pipas do Extremo Oriente só chegaram à Europa no século XVI com comerciantes holandeses, portugueses e ingleses, e já eram difundidas como brinquedos infantis no início do século XVIII. Durante os cercos, as pipas são usadas para medir a distância exata até as posições inimigas, deixando a pipa cair e medindo o comprimento da corda fornecida. Em 1752, Benjamin Franklin realizou seus famosos experimentos para investigar os efeitos de raios elétricos usando uma pipa, e também teve um barco impulsionado por uma pipa. E Sir George Cayley experimentou a partir de 1799 um novo tipo de pipa, que desenvolveu como um subproduto de sua intensa preocupação com o conceito de voo mais pesado que o ar. Em 1804 ele construiu o primeiro modelo de planador e usou uma pipa inglesa como unidade de asa. Em 1818, Cayley projetou um modelo de planador que utilizava duas pipas, uma grande para a montagem da asa e uma menor para a cauda. Em 1853, o inventor fez com que seu cocheiro, muito leal ou muito corajoso, sobrevoasse um vale com um novo avião. Foi o primeiro voo planado documentado por um ser humano. Em 1826, o professor de inglês George Pocock de Clifton patenteou seu char-volant de 3 rodas puxado por uma asa delta. Pocock tem um motivo muito compreensível para o seu desenvolvimento. Como na época não havia pedágios para veículos movidos a pipas, ao contrário das carruagens puxadas por cavalos. Ele economizou as taxas de pedágio que de outra forma seriam incorridas pelo uso de seu veículo, também conhecido como carro voador. Pocock começou a testar pipas tripuladas já em 1820. Em 1825, usou uma máquina voadora de 9 metros para erguer sua filha Marta cerca de 82 metros no ar. Logo depois, ele começou a explorar o uso de reboque de pipas. A grande carruagem que Pocock constrói é puxada por duas pipas inglesas em arco montadas uma atrás da outra e pode transportar de 4 a 5 pessoas a velocidades de até 32 km por hora. 4 linhas, que podem ajustar tanto a posição lateral como o ângulo longitudinal à direção do vento, garantem que as pipas, que voam a cerca de 450 metros de altura, possam ser facilmente dirigidas e, portanto, permitem que as pipas voem para a direita ou para a esquerda de acordo com a direção do vento. Isso permite que os carros viajem em direções diferentes com o mesmo vento. Em 1827, o livro de Pocock foi publicado em Londres sob o título A Arte Aeropleustica ou Navegação no Ar pelo Uso de Kites, ou Velas Flutuantes, que teve várias edições. E em 1828 ele mostrou sua carruagem eólica ao rei George IV. Ele também usou pipas para operar uma balsa através do Mersey. Pocock construiu vários outros char-volantes nos anos seguintes, e um grupo de 3 carruagens eólicas fez uma viagem juntos por uma distância de 182 km.
Ele também equipa um iate à vela com uma enorme pipa para fazer um cruzeiro de 3 semanas no canal de Bristol. John Adolphus Etzler, um utópico tecnológico americano que nasceu na Alemanha e emigrou para Pittsburgh em 1831, publicou sua obra mais conhecida O Paraíso ao Alcance de Todos os Homens em 1833, na qual delineou planos visionários detalhados para usar a energia do sol, água e vento, e este último com auxílio de reboque de pipas. Suas patentes, um método de acionamento de locomotivas a partir de um local estacionário, e uma técnica para navegação e propulsão de navios pela ação do vento e das ondas, porém, não contém nenhuma referência ao uso de papagaios. A ciência também está lentamente percebendo quais possibilidades técnicas a pipa oferece, por exemplo, em estudos meteorológicos, como diferenças de temperatura entre altitudes individuais. Em 1883, por exemplo, o meteorologista britânico Ed Archibald fez um anemômetro, dispositivo de medição de vento, subir em uma pipa e medir a velocidade do vento em diferentes alturas. Em 1887, Archibald também tirou as primeiras fotos aéreas de uma pipa. Em 1844, um doutor Colladon no Lago Genebra com pipas dirigíveis de corda dupla, que ele dirige em um arco de 200 metros de comprimento no céu. Mais tarde há uma travessia marítima numa prancha puxada pela pipa. A ideia do navio-pipa também é descrita em um capítulo do livro de 1864 John Guy's Our Work for Boys. Em 1890, David Thayer imaginou uma combinação de pipas e balões, que, estabilizados por uma jangada flutuante, transportariam passageiros em uma gôndola através do mar. William Abner Eddy, um jornalista de Bayonne, Nova Jersey, desenvolveu a pipa moderna sem cauda em 1893, que patenteou em 1900. Sob o nome de pipas de proa de Eddy, elas logo foram usadas pelo U.S. Weather Bureau como transportadores para vários instrumentos de medição. Já em maio de 1895, Eddy conseguiu tirar as primeiras fotografias aéreas da América com sua pipa. Na Europa, isso já havia sido alcançado 7 anos antes pelo pioneiro francês da fotografia aérea Arthur Batutte, que também publicou o primeiro livro sobre o tema em 1890, Kit Aerial Photography. Também em 1893, Lawrence Hargrave desenvolveu o Box Kit, ou Cell Kit, em Greenwich, mas não o patenteou, porque foi um dos primeiros defensores do movimento de código aberto. As pipas de Hargrave são usadas para tirar uma variedade de fotografias aéreas, incluindo o incêndio que se seguiu ao terremoto de 1906 em São Francisco. Outro pioneiro das técnicas de transporte humano é o general britânico B.F.S. Baden-Powell, um conhecido especialista em balões e irmão do fundador do movimento escoteiro. Em 1894, ele conseguiu levantar uma pessoa no ar com uma única pipa no acampamento Pier Brigit, na Inglaterra. Baden-Powell patenteou o design, que chamou de Levitor, em 1895. Em 12 de dezembro de 1901, Guglielmo Marconi fez suas primeiras tentativas de transmissão sem fio de poldu, na Cornualha, para a Center. A antena receptora é elevada a uma altura de 122 metros por meio de uma pipa Baden-Powell Levitor. Porém, as primeiras tentativas falham porque o vento está muito forte e a pipa muito instável. A partir de 1902, o Dr. Alexander Graham Bell uma pipa tripulada. Seu primeiro voo controlado e tripulado ocorreu em dezembro de 1907 com o Sydney, que consistia em 3.393 células individuais e estava equipado com flutuadores. Em 1903, o americano Samuel Franklin Cody patenteou uma pipa-caixa chamada Codesman Kit que desenvolveu flutuabilidade suficiente para ser capaz de transportar uma pessoa. Depois que Cody cruzou com sucesso o Canal da Mancha de Dover a Calais no mesmo ano usando um barco puxado por uma pipa e também estabeleceu um recorde para o voo de pipa mais alto, aproximadamente 4.200 metros, os militares britânicos, que já haviam reagido negativamente, também tomou conhecimento e apoiou o desenvolvimento de um Main Lifting System, que consiste em uma série de pipas. A partir de 1904, Cody fez vários experimentos em terra e na água, durante os quais foi elevado a uma altura de quase 240 metros.
Em 1906, o exército adotou o sistema de pipa para observação de guerra. Em 1909, a pipa Holoplanen de Richard Seif tornou-se conhecida na Alemanha e tornou-se o novo sucesso de bilheteria da fábrica de brinquedos. O inventor faz com que as pipas Holoplanen o levantem no ar em um dispositivo de retenção especialmente projetado, e uma cesta de transporte é construída para o voo de crianças pequenas. Seif também está desenvolvendo um suporte de câmera especial para fotografia de grandes alturas, onde uma foto após a outra pode ser tirada usando um cabo. Em 1º de agosto de 1919, o recorde mundial de altitude para pipas de 9.740 metros, que ainda hoje é válido, foi alcançado no Observatório Aeronáutico de Lindenberg por meio de uma corrente de pipas composta por 8 pipas guarda-chuva. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pipa Gibson Gale foi usada como parte do equipamento de resgate marítimo para tripulações de voo que tiveram que abandonar o navio. A pipa, que deve seu nome ao formato cinturado do rádio que a acompanha, carrega uma fina antena de emergência para o céu, que é conectada a um rádio cujo gerador manual permite que a tripulação de voo transmita SOS por rádio. Depois disso, as coisas ficaram calmas por várias décadas, até que, como parte do novo pensamento sobre energia de meados da década de 1970, várias patentes foram solicitadas. Lambros Lois chamou seu sistema de aparelho para extrair energia dos ventos a alturas significativas acima da superfície, enquanto Charles McCutcheon de Anápolis e Peter R. Payne de Bethesda gentilmente se contentam com o título Self-Erecting Windmill. Este é um dispositivo que se eleva no ar e carrega um moinho de vento para extrair energia do vento, ou oscila para frente e para trás através do vento e converte o efeito em energia utilizável através de linhas de tensão. A patente para um aparelho de energia movido pelo vento em grandes altitudes vem de Charles Max Frye e Henry W. Easy, no qual motores movidos pelo vento, eixo vertical, são fixados ao longo do comprimento de um eixo de transmissão flexível, enquanto o dispositivo de elevação compreende corpos de flutuação aerodinâmicos, corpos de flutuação mais leves que o ar e uma combinação dos mesmos. Uma modificação prevê a utilização dos rotores numa rede fixa, por exemplo em vales através dos quais o vento assobia. Outra patente para um sistema de energia eólica semelhante remonta a Arnold Loeb. Parece-me um tanto questionável se a patente para uma pipa rotativa concedida a Lewis Rogers de Barstow, Califórnia é realmente viável. Certamente parece interessante, mas requer que a própria pipa rotativa seja equipada com um gerador. Isto provavelmente lista um número suficiente de exemplos do interesse renovado, embora existam, naturalmente, pedidos de patentes correspondentes nos anos seguintes, dos quais mencionarei os mais importantes. Mas aos poucos estamos nos aproximando das primeiras, novas, implementações. Douglas Doug Sprague Selson, que encontraremos novamente mais tarde no capítulo Novos Designs e Formas de Rotor com sua superturbina Selson, teve a ideia de uma usina eólica de pipa aos 19 anos, que ele deu ao pesado título Wind Harnessing Buoy Aerial Tramway. Ele pode, portanto, ser considerado a ideia original por trás do conceito de moinho em escada, que agora está sendo desenvolvido por vários grupos até a maturidade do mercado. Entre os designs de Selson de 1977 há também um gráfico muito interessante onde dois conceitos diferentes podem ser vistos lado a lado. Por um lado, é uma cadeia de rotores eólicos menores que são elevados à altitude por uma pipa. É precisamente esta abordagem de ter múltiplos rotores no mesmo eixo que Selson mais tarde perseguiu intensamente, mas agora sem o uso de pipas. O segundo desenho também mostra uma série de rotores, que também devem fornecer sua própria flutuabilidade. No entanto, ainda não consegui encontrar nenhum desenvolvimento adicional ou mesmo implementação desta aplicação tecnológica. A partir de 1979, o australiano Brian William Roberts, professor da Universidade de Tecnologia de Sydney, faz experiências com um híbrido voador de helicóptero e pipa. Num casco feito de finas hastes metálicas existem dois geradores eólicos para geração de eletricidade e dois rotores para flutuabilidade, essencialmente em substituição à superfície não rotativa da pipa. O diâmetro do rotor individual é de 10,5 metros.
As turbinas eólicas flutuantes destinam-se a aproveitar a corrente de jato a uma altura de 5 a 10 km ou mais e gerar continuamente 240 kW, com os custos de produção de eletricidade sendo muito baixos, menos de 2 centavos de dólar dos Estados Unidos por quilowatt-hora. Em 2002, Roberts e Dave Ramon Shepard fundaram a Sky Wind Power Corp. em San Diego, Califórnia, com o objetivo de ter um protótipo no ar até 2010. Ao mesmo tempo, Roberts solicitou a patente da invenção, que foi concedida em agosto de 2004. Em junho de 2006, David Resnick, capitalista de risco e fundador da Baseload Energy Inc., em Portland, Oregon, manifestou interesse em uma possível joint venture entre SWPC e Baseload. Numa reunião, as partes concordaram verbalmente em transferir os direitos de patente para uma nova empresa de responsabilidade limitada chamada Sky Wind Power Corp. em San Diego, que seria fundado especificamente para a implementação da nova tecnologia. SWPC e Roberts teriam uma participação de 80%, enquanto Resnick, como CEO da Sky Power, deteria uma participação de 20%. A principal tarefa da empresa é arrecadar 30 milhões de dólares de investidores para desenvolver ainda mais o projeto FEG. Um acordo escrito foi preparado, mas nunca assinado. Resnick agora afirma que cumpriu todos os aspectos do contrato imediatamente, mas ainda assim foi expulso por Roberts. Você pode encontrar uma transcrição judicial mais longa de 2010 online se quiser prosseguir com o assunto. De qualquer forma, durante a minha pesquisa descobri que existe um pedido de patente da Baseload de 2008 que trata da utilização de múltiplos motores geradores num sistema de energia eólica, e um exemplo de aplicação quase idêntico. Albert J. Grenier é citado como o inventor. Roberts e Shepard puderam testar pela primeira vez na Austrália em 2009 um protótipo chamado Jabiro, que estava equipado com 2 rotores de 4,5 metros de diâmetro e ainda parecia muito com uma oficina. O conceito de subida horizontal com energia fornecida, seguida de geração reversa de energia quando toda a peça é inclinada ao atingir a altura planejada, mostra-se viável. Em março de 2011, o Sky Wind Power Generator foi capa da revista popular Mechanics, e os testes do protótipo Jabiru II começaram em dezembro. A empresa agora reside em Oroville, Califórnia. Outras etapas de desenvolvimento ainda não são conhecidas. A partir de 1982, um barco puxado por pipa manteve o recorde geral de velocidade de 500 metros por 6 anos. Por causa das pipas escalonadas, cujo número pode ser aumentado ou diminuído dependendo da força do vento, o construtor Ian Day chama seu barco de Jacob's Ladder. Atinge uma velocidade de 25 nós. Uma patente importante nesta área vem de Bruno T. e Dominique M. Gagnoux em 1987. A borda de ataque inflada e os suportes inflados da nova pipa de vento cruzado permitem um enorme ganho de vento através de movimentos de vento cruzado. Esta tecnologia estrutural será em breve utilizada por vários centros de pesquisa aves em todo o mundo. Os primeiros kit buggies, barcos à vela de praia puxados por pipas, foram desenvolvidos em 1990 por Peter Lynn, da Nova Zelândia, que já havia se tornado conhecido por construir as maiores pipas do mundo. Lynn agora vende catamarãs especializados em pipas, que ele chama de kitecates, 3.200 libras esterlinas, 3.400 libras esterlinas em 2013. O sucesso do novo esporte pode ser visto pelas vendas alcançadas. Só na Alemanha, um total de 19.000 dessas pipas pool foram vendidas em 2014. Não demora muito para que surja a ideia de entrar na água com kit prancha de surf, e agora acontecem competições internacionais também de Kitelanduard e Soul Kitting, enquanto a base de fãs não para de crescer. O atual recorde mundial de velocidade com kitesurf é do francês Alexandre Kaisergues, que alcançou incríveis 50,57 nós, 93,56 km/h, em uma pista de corrida de 501 metros de comprimento perto de Luderitz, na Namíbia, em outubro de 2008, com uma pipa de 7 minutos e 2. O conceito de pipas, que supostamente flutuam em alturas entre 4.000 e 6.000 metros, também está sendo seguido no Japão.
Porém, a energia não deve ser convertida por meio de turbinas montadas no topo, mas sim transferida mecanicamente para o solo por meio da forte rotação dos cabos de retenção, que ocorre devido ao fluxo de ar em forma de jato. Em 1992, utilizando uma pequena pipa experimental, foi demonstrado que era possível mover a pipa para cima e para baixo sob controle do computador, de forma que as cordas girassem uniformemente. Se as pipas fossem usadas para gerar eletricidade em maior escala, cada uma teria que pesar cerca de 4 toneladas e ser preenchida com hélio para reduzir o peso. O tempo de desenvolvimento e teste é estimado em cerca de 10 a 12 anos. Infelizmente, ainda não consegui encontrar mais informações sobre este projeto. Também em 1992, Colin H.B. Jack, de Oxford, Grã-Bretanha, registrou uma patente na UMPI intitulada Free Rotor, cuja implementação principal foi um gerador eólico aerotransportado. Por rotor livre, o inventor entende uma estrutura que gira em sua totalidade para extrair energia cinética de um fluxo e está conectada a uma corda por meio de uma junta giratória. O sistema pode então gerar energia elétrica através de hélices secundárias. Em 2000, Bill Rainer, de Sydney, começa a projetar e patentear o patenteado Dingbat-1, um cruzamento entre uma pipa e um planador usado para rebocar barcos. O Dingbat-2 foi lançado no início de 2003 e começou a ser testado em Bottom Bay em 2004. Em 2007, sua empresa Rainer Design Pty Limitada, fundada em 1989. Em Warraonga, Austrália, financiado por Cliff Barker, ainda em fase de otimização, desenvolvimento e testes. O sistema fiscal e de controlo, em particular, exige muito trabalho. Em seguida, 2 velas de 4,6 metros 2 serão esticadas em uma nova estrutura. No entanto, não há evidências de que isso realmente tenha acontecido, não há relatos recentes. Em 2004, o ex-astronauta da ESA vulgo Johannes Ockels, da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, propôs o projeto Laddermill, no qual um esquadrão de pipas alinhadas uma atrás da outra subia e descia no céu. O professor Ockels, que trabalha nesta ideia desde 1993 e recebeu a patente correspondente em junho de 2000, gostaria agora de apresentar um protótipo dentro de 4 anos. Em 2005, um grupo de pesquisa sobre energia de pipas foi fundado na TU Delft, e a partir de 2006 o físico russo Alexander Podgaets também trabalhou no desenvolvimento de pipas de energia, pipas geradoras de energia. Os dois cientistas apresentaram toda uma gama de conceitos nos anos seguintes. Um desses conceitos envolve o reboque de pipas, que são presas a um cabo circundante que atinge vários quilômetros de altura para aproveitar os fortes ventos de grande altitude. As pipas individuais são controladas de forma que subam de um lado do cabo e desçam do outro lado. O lance de cabo resultante será usado na estação terrestre para gerar eletricidade. Dado que o vento a grandes altitudes é até 20 vezes mais forte do que ao nível do solo, este sistema poderia gerar até 100 MW de eletricidade a um custo de 5 cêntimos kWh. Além de rebocar pipas, também trabalhamos com perfis de aerofólio que sobem e descem no cabo de reboque. Outro conceito diz respeito às pipas acrobáticas, cuja energia é transferida para o gerador no solo subindo periodicamente por meio de cordas, razão pela qual o princípio também é chamado de ioiô de vento. Impulsionado pelo vento forte da altitude, o parapente primeiro sobe e puxa a corda na qual está pendurado. Quando este é desenrolado, o guincho gira na outra direção e abaixa a pipa novamente. A energia é gerada durante a subida, da qual apenas uma pequena parte é aproveitada na descida porque o parapente está dobrado. Por exemplo, empinar pipa de uma altura de 4,5 a 5 km leva cerca de 60 segundos. Em seguida, ele é baixado novamente em 20 segundos e o ciclo recomeça. Outra versão considerada é um moinho de escadas composto por várias pipas, cada uma com 2 pequenos geradores eólicos acoplados. Neste caso os papagaios atuam apenas como transportadores. Em janeiro de 2007, o primeiro workshop internacional sobre modelagem e otimização de pipas geradoras de energia terá lugar em Leuven, e em agosto o sistema WindJoyo será testado pela primeira vez.
Com uma pipa de 10 minutos e 2 controlada por computador, cujo guincho gerador é montado em um caminhão, consegue-se uma potência de 10,5 kW. A pipa sobe a uma altura de cerca de 400 metros e puxar a corda fornece eletricidade como um dínamo. Em Delft, estão agora a planear um protótipo de 50 kW no qual uma produção de energia constante é assegurada por vários papagaios que sobem e descem em diferentes ângulos, bem como enxames inteiros de 50 papagaios de acrobacias, cada um dos quais com a envergadura de um campo de futebol. Os parapentes flutuariam uns sobre os outros e sua corda teria 6,5 km de comprimento e a espessura de um poste de luz. Uma máquina eólica de alta altitude poderia gerar potências de até 100 MW. Uma máquina com 5 GW de potência já foi até simulada no computador. Enquanto isso, o grupo de pesquisa Kit Power liderado por Roland Shell está trabalhando no desenvolvimento de uma tecnologia baseada em asas de membrana infláveis conectadas a uma unidade motora geradora no solo. Um demonstrador, que estará disponível para testes a partir de janeiro de 2010, trabalha com pipas com área de 14, 25 ou 50 metros quadrados, que levam até 20 kW de energia mecânica ao tambor do cabo durante a operação periódica de tração. Em junho de 2012, Ockels e a equipe Kit Power demonstraram um sistema de energia eólica totalmente automatizado e produtor de eletricidade em Maasvlakte, uma área industrial e parte do porto de Roterdã, onde, perto do aeroporto Amsterdã-Schiphol, o local de testes da TU Delft está localizado. Instalação cuja pipa pode atingir uma altura de 900 metros. É um sistema de corda mais convencional e que se revelou o mais fácil de implementar, o que veremos também com base nas experiências de outras empresas. A produção da estação terrestre móvel terá custado cerca de 60 mil euros, enquanto a unidade de controlo, no caso de produção em série, custará 5 mil euros e a pipa e a corda custarão cerca de 1.200 euros. Uma empresa de Haia, na Holanda, que surgiu do projeto Ockels, quer colocar no mercado uma usina papagaios com potência de 1 MW já em 2013. Além disso, o projeto do Flying Plaza na TU Delft segue uma ideia do artista argentino Tomás Saraceno, uma praça flutuante que levanta pessoas no ar usando forças aerodinâmicas. Este conceito inovador também é essencialmente baseado na tecnologia de pipas, e após projetos, estudos de viabilidade e protótipos funcionais não tripulados, está prevista a construção de uma praça voadora com carga útil de algumas pessoas até junho de 2013. Em meados de 2004, o matemático e cientista militar australiano Stephen Bohr apresentou o conceito de um barco movido a vento com o qual gostaria de estabelecer um recorde mundial de velocidade. Este conceito de hidrofólio também é rebocado por uma estrutura que parece um híbrido de pipa ao planador. Devido à sua aerodinâmica sofisticada, disse que avança a uma velocidade 2 vezes superior à do vento predominante. De qualquer forma, os primeiros modelos pequenos e controlados remotamente funcionam satisfatoriamente. Se você achou esta série útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo e vamos para a parte 2 dessa série.